Bem-vindo ao nosso canal de filosofia. Hoje falaremos a respeito de Aristóteles, um dos maiores pensadores da história. Aristóteles, nascido por volta de 384 a.C. no antigo reino grego da Macedônia, alcançou grande influência como filósofo ao longo do tempo, sendo conhecido com modestos apelidos como o mestre ou o filósofo. Inicialmente, atuou como tutor de Alexandre, o Grande, que posteriormente partiu para conquistar o mundo conhecido. Após essa experiência, Aristóteles foi para Atenas, onde colaborou com Platão por um período e, em seguida, seguiu seu próprio caminho. Nesse percurso, fundou uma pequena escola chamada Liceu, em homenagem à qual as escolas secundárias francesas foram nomeadas. Enquanto ensinava, ele tinha o hábito de caminhar e discutir ideias com seus seguidores, que ficaram conhecidos como peripatéticos ou os andarilhos. Aristóteles era fascinado pela compreensão da verdadeira natureza das coisas, como o nascimento de galinhas a partir de ovos, a reprodução de lulas e as razões pelas quais algumas plantas crescem bem em um lugar e mal em outro. No centro de suas reflexões estava a busca por entender o que torna a vida humana e a sociedade bem-sucedidas, considerando a filosofia como sabedoria prática. Em seu livro Ética Nicomaco, intitulado assim em homenagem a seu filho Nicomaco, Aristóteles dedicou-se à tarefa de identificar os fatores que conduzem as pessoas a terem uma boa vida. Ele enfatizou que pessoas boas e bem-sucedidas possuem virtudes distintas e defendeu a importância de identificar essas virtudes para nutri-las em si mesmas e honrá-las nos outros. Entre as virtudes, destacam-se coragem, temperança, liberalidade, magnificência, magnanimidade, orgulho, paciência, veracidade, humor, amistosidade e modéstia. Aristóteles percebeu que cada virtude se situa em um ponto intermediário entre dois extremos de caráter, que ele chamou de justa medida. Por exemplo, em seu livro Quarto da Ética, abordou as virtudes do diálogo, notando como as pessoas podem ser melhores ou piores ao conversar. A pessoa virtuosa é aquela que encontra um equilíbrio entre esses extremos, sendo espirituosa, mais discreta. Ao discorrer sobre essas virtudes, Aristóteles apresentou uma lista de insuficiências, excessos e na medida relacionados a cada uma delas. Ele ressaltou que a mudança de comportamento não ocorre da noite para o dia, mas que a virtude moral é um resultado do hábito, e com tempo, prática e encorajamento, as pessoas podem se aprimorar nessas áreas. Aristóteles acredita que as pessoas que não possuem virtudes não devem ser julgadas como más, mas sim consideradas infelizes. Elas não precisam de xingamentos ou serem punidas, mas sim de melhores professores e orientação para desenvolver suas virtudes. Quanto à arte, Aristóteles aborda o tema da tragédia, que era o tipo de sucesso nas artes naquela época. As tragédias retratavam eventos horríveis e trágicos, como é o caso da peça de Sófocles sobre Édipo. Aristóteles escreveu a Poética, oferecendo dicas sobre como criar grandes peças, incluindo a importância de utilizar peripécia e mudança na sorte do herói, e a anagnórise, um momento de grande revelação dramática. A resposta de Aristóteles sobre o propósito da tragédia é a catarsis, que em grego significa catarse. Isso se refere a uma espécie de limpeza emocional, onde nos livramos de emoções negativas, como medo e pena. A tragédia nos lembra que coisas terríveis podem acontecer com pessoas boas, ensinando-nos a ter mais compaixão por aqueles cujas ações resultam em desastre. A arte, de acordo com Aristóteles, tem como objetivo incutir em nossa mente as profundas verdades sobre a vida. Quanto à amizade, Aristóteles identifica três tipos diferentes. Há amizades que são formadas quando as pessoas buscam apenas diversão e prazer momentâneo oferecido pelo outro. Além disso, existem amizades estratégicas, em que as pessoas se associam visando tirar vantagem mútua uma da outra.
E então, há o verdadeiro amigo, alguém que não é apenas uma pessoa que gosta de você, mas alguém por quem você se importa tanto quanto se fosse você mesmo, apesar de não ser você. Suas tristezas se tornam suas tristezas, suas alegrias se tornam suas alegrias. Isso o torna mais vulnerável, pois se algo acontecer a esse amigo, você sentirá um impacto, mas também fortalece enormemente sua conexão. Você sai da estreita órbita de seus próprios pensamentos e preocupações e se expande para a vida do outro. Juntos, vocês são maiores, mais inteligentes, mais resilientes e mais imparciais. Vocês compartilham virtudes e neutralizam os defeitos um do outro. A amizade nos ensina o que devemos ser. Ela é verdadeiramente a melhor parte da vida. Como as ideias podem superar um mundo agitado? Aristóteles se confrontou com o fato de que o melhor argumento nem sempre vence o debate ou a batalha. Ele desejava entender por que isso ocorria e o que poderia ser feito a respeito. Observou inúmeras ocasiões em Atenas, onde decisões eram tomadas em encontros públicos, na Ágora, a praça central. Os oradores disputavam entre si para influenciar a opinião pública. Aristóteles delineou os caminhos pelos quais o público e os indivíduos são influenciados por fatores que vão além da lógica ou dos fatos em questão. Embora muitas pessoas sérias, especialmente Platão, não tolerassem essa abordagem, evitando o debate demagógico, Aristóteles era mais ambicioso. Ele criou a arte da retórica, a habilidade de persuadir as pessoas a concordarem com você. Seu desejo era que pessoas ponderadas, sérias e bem-intencionadas aprendessem a ser persuasivas para alcançar aqueles que ainda não concordavam. Ele destaca alguns pontos atemporais: reconhecer e acalmar os medos das pessoas, compreender o aspecto emocional da questão e contorná-lo conforme necessário. Utilizar o humor, já que a capacidade de atenção é limitada, e recorrer a ilustrações e exemplos para tornar o ponto de vista mais compreensível. Como estudantes interessados em Aristóteles, podemos perceber que a filosofia pode parecer, hoje em dia, uma atividade menos prática. No entanto, talvez seja porque não temos prestado a devida atenção a Aristóteles recentemente. Se nos aprofundarmos em seus ensinamentos, poderemos encontrar sabedoria valiosa para compreender o mundo agitado em que vivemos e como as ideias podem prosperar mesmo em meio a desafios. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos filosóficos. Até a próxima!